Em tempos de NR1, burnout não vem só de trabalhar demais, vem de segurar coisas que deveriam ser ditas. O episódio que você está prestes a conhecer vai te apresentar um jeito diferente de olhar para a saúde e os benefícios ligados à saúde corporativa. Mas antes, eu preciso te contextualizar. Estamos no meio da montagem do Comp Days, o maior fórum de remuneração do Brasil, organizado pela BRH do Rio de Janeiro. Como na internet a relação tempo e espaço se perde um pouco, provavelmente enquanto você me assiste agora o evento já passou, mas você pode conferir o retrospecto no nosso Instagram, lá nos destaques, tá bom? Vamos lá então. O nosso entrevistado é o Thiago Torres. Ele mostrou como que ele aprendeu a dizer as verdades sem quebrar as pessoas. Do choque cultural do intercâmbio até o impacto dentro das empresas. E é nesse ponto que a Pipo entra. Nasceu de um incômodo real com a saúde, um sistema cheio de incentivos tortos e opacidade. Tem casos de tratamento, a pessoa até acessa à saúde privada e prefere fazer no SUS. E aí, como é que você lida com isso também, né? Pô, foi esse caso da Kátia, ao plano de saúde, mas vai usar o SUS. Então, por isso que eu acho que passa pelo órgão regulador organizar melhor aqui essa conversa entre os dois sistemas para que eles possam coexistir de maneira melhor e olhar para o usuário de uma maneira sustentável, né? Não de maneira também só paternalista. Eles trocaram o corretor tradicional por tecnologia e proximidade, ajudando colaboradores a entender e usar melhor os seus benefícios antes de chegar ao pronto-socorro. O episódio revela também um lado humano. Rituais simples para evitar o burnout, os bastidores de decisões que moldaram a empresa, o crescimento acelerado que exigiu um respiro e uma reconstrução de cultura. É o retrato de uma companhia inovadora que segue com a missão, os números e a pele em jogo, cuidando de centenas de milhares de vidas. Essa conversa é sobre o futuro da saúde no Brasil, do SUS às startups. Assistir essa conversa é mais do que conhecer a jornada da Pipo, é entender como enfrentar o silêncio que adoece os times, como construir culturas que sustentam o crescimento e como enxergar a saúde dentro e fora das empresas de um jeito mais transparente e humano. Thiago Torres, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil Podcast, cara. Muito obrigado pelo convite, animado de conversar com vocês hoje. Pois é, então vamos falar sobre livro aberto. Até que ponto podemos ser verdadeiros uns com os outros? Isso não é muito doido? Você achou que você ia falar com o Hermes, você tá falando com a Bujana. 100%. Quantas coisas a gente não gostaria de ser? Será que dá pra ser 100% sincero? É pra viajar mesmo. Acho que dependendo do público, com certeza dá, né? Do público, da situação que você tá. Se você tá no mundo corporativo, no mundo pessoal, acho que você tem que entender quem que é a sua audiência. E aí, dependendo da sua audiência, o que você consegue compartilhar. Mas acho que a transparência, para mim, é uma coisa que é super importante, assim. Então, tanto na parte pessoal, na vida pessoal, quanto na profissional e até na construção da Pipo, transparência desse mercado que a gente atua de saúde é muito importante. Então, acho que eu tento aplicar isso também na vida pessoal, de ser o mais transparente possível, o que não quer dizer que você vai falar tudo para todo mundo. Exatamente. A todo momento. Porque talvez eu ia falar, né, que transparência e sinceridade são... Porque você pode ser transparente, mas ao mesmo tempo, a gente fala bastante de como comunicar remuneração, né? Nos níveis que você tem dentro da empresa de maturidade, você pode falar sem necessariamente falar tudo, né? Então, você pode ser transparente sem necessariamente ser super sincero. O seu super sincero do Fantástico lá, né? Que tinha a série. Porque aí também vira um outro extremo, né? Você perde o tato de poder fazer com que aquela pessoa entenda a mensagem que você quer passar, porque você simplesmente abriu tudo e a pessoa não estava no momento de ouvir tudo aquilo, né? E acho que principalmente quando essa transparência pode impactar outra pessoa, né? Então acho que quando é uma coisa que só impacta você mesmo, aí você toma a decisão, você quer ser transparente com aquela informação, quer ser sincero com aquela informação. Agora, numa empresa, você eventualmente ser transparente com a informação, você pode estar ferindo outra pessoa que não necessariamente tem o conforto de comunicar aquilo, né? Então acho que tem um limiar aí que precisa ser bem balanceado e bem pensado. Vamos falar de ferimento, né? Parece uma brincadeira engraçada, mas semana passada no Conar a gente entrevistou alguns portugueses. E o europeu, de certa forma, diferente do brasileiro, ele não carrega uma preocupação tão grande em dizer algumas coisas que eles pensam. O alemão é assim. Ele vai dizer, cara, eu não gostei do que você disse. Pô, não gostei. Beleza. Tá, mas como... Cara, eu não vou dizer pra pessoa que eu não gostei do que ela disse, porque eu não sei como ela vai se sentir. Cara, eu não posso, de certa forma, carregar os teus sentimentos, porque eu tenho que dar condição de você ressignificar, né? Eu tô te dizendo isso porque, vindo pra cá, eu tava ouvindo um podcast de um cara que trabalha com liderança lá nos Estados Unidos, ele tava falando um pouquinho... Por que as pessoas vão à exaustão, às vezes? É porque, de certa forma, elas não conseguem lidar com alguns aspectos que elas carregam.
De dizer, por exemplo, pro teu líder que, cara, pô, não tô gostando da forma como você tá conduzindo, eu não gosto da forma como você me chama, você fala comigo. E aí eu começo a ficar mal, a carregar aquele negócio, a passar mal, a ter gastrite, a chegar a um ponto de... Eu não tô dizendo que todo burnout vem disso, mas a grande maioria da exaustão vem de você carregar um fardo e você não reflete sobre esse fardo e chega um momento que acaba a energia do teu corpo para aquilo. Infelizmente, às vezes a gente só associa esse final com aquele o que foi o ponto observável da reta final, mas na verdade ele é uma construção de muitas coisas às vezes que você não consegue mais trazer para o presente e sei lá, e consertar. Sabe? É isso que você falou da sinceridade. No meu intercâmbio, eu morei com uma família, não eram alemães, mas é muito próximo ali. E aí eu lembro que todo dia à noite a gente jantava, aí eles tomavam um cafezinho, a gente tomava um cafezinho assim, sempre tinha um chocolatinho, né, na mesa assim e tal. E aí todo dia a gente comia um chocolatinho. Eu sei que um dia eu cheguei e não tinha mais chocolatinho em lugar nenhum, daí eu falei assim, nossa, cadê o chocolatinho? Daí a mãe do intercâmbio, né, falou assim, eu guardei, porque você tá comendo muito chocolate todos os dias, vou guardar. Escondeu o chocolate. Eu pensei, nossa, eu que, tipo, ela podia perguntar pra, sei lá, né, tipo, ela... Aí foi um negócio... Depois o meu pai do intercâmbio que teve com todo cuidado, assim, falou assim, não, então, tipo, o chocolate tá lá, você pode pegar. Ele que teve esse cuidado todo, mas ela foi muito, tipo, não, porque tá comendo todo dia, não vai comer, e acabou. E daí eu fiquei, nossa, mas se eu quisesse comer um chocolatinho, o que tem? Eu, tipo, ela devia ter perguntado se eu... Aquela coisa do brasileiro, né, do coisa. E ela não, na cabeça dela, ela tava pensando no melhor pra mim, eu vou fazer e acabou, tá determinado. Várias situações de o talher tá ao contrário, e eu pôr a mesa e pôr o talher ao contrário, porque, né, a gente come, o brasileiro come ao contrário, se for ver, né? A gente sempre inverte, né? Quando vai na coisa, você sempre inverte o garfo com a faca, né? E eu lembro que eu colocava ao contrário, ela falou, você tá colocando errado. E aí o irmão dela que mora aqui no Brasil falou assim, não, mas no Brasil esse é o certo. E ela falou, não, tá errado. Ela falou, mas qual que é? Aí eu lembro que começou uma discussão no jantar, qual que é o certo, o que é certo, o que é errado, tem certo, tem errado, a cultura. E eu pensando, eu só queria jantar, gente, vamos jantar aqui. Mas culturalmente tem muito disso, né? E o curioso que você falou da portuguesa, mas a gente entrevistou também uma moça do Moçambique, e que ela tinha outra postura, né? Era diferente essa rigidez com o certo com o errado, preto no branco, assim, né? Isso foi engraçado também. E acho que tem diferenças de várias culturas, assim, né? Você vai desde um alemão até um americano que ele é mais direto e não vai falar entre linhas, né? Ele vai falar, pô, o que ele falar é o que tá falado e ele não quer dizer nada além daquilo. Mas você vai para um brasileiro, ainda acho que é o meio do caminho. Você vai para um chinês, para um asiático ali do Sudeste Asiático, ele nunca vai discordar de você e nunca vai falar que aquilo não tá bom. Por mais que ele não goste. Ele simplesmente fala, não, ótimo... E não faz. Então, acho que é uma questão, mas que aqui no Brasil, acho que pode gerar esses problemas que você está falando de, putz, como a gente não é transparente, como a gente não é sincero com as pessoas, eventualmente a gente vai começar a carregar isso porque a gente não conseguiu ali ter um argumento com a pessoa e aquilo fica sendo carregado internamente. E eu também concordo, assim, acho que o burnout, muita gente atribui ali a causa muito a excesso de trabalho. Mas eu acho que é muito menos o excesso físico do que talvez o excesso mental ali de você estar carregando coisas que você não deveria, né? De você não estar conseguindo ter uma válvula de escape para aquelas informações. E daí talvez por isso a gente também está passando, acho que um momento aqui pós-pandemia com muita crise de saúde mental no país também. Eu coloquei isso para... Você vê, você diz, cara, a gente não tem um roteiro e a nossa conversa, ela caminhou acho que de um lado muito interessante, porque você está dentro desse ambiente. De saúde, né? De saúde, né? A gente fez um papo aqui sobre NR1 com um advogado que é parceiro. Basicamente, uma das coisas assim, que tem como alvo eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Eu preciso que você me diga o que essa cadeira é, para que ela serve, onde é que a gente vai chegar. Ótimo, porque a gente já resolve um pedaço do caminho. Essa é a minha expectativa. E agora, a partir disso, eu posso dizer se eu estou atendendo ou não. Eu consigo ter uma noção, uma avaliação melhor, né? Do ponto de vista de saúde... esse mesmo é o Craig Groeschel. Esse cara, ele trabalha, ele tem um programa que chama Leadership Summit, acontece todos os anos, é lá em Atlanta, não sei, Chicago. E é muito legal porque uma das conversas que ele disse, um desses papos, ele falou assim, 1 minuto salvador na tua vida. Ele trouxe uma convidada para falar sobre isso. E qual é o propósito? Cara, nossa agenda é sempre lotada, certo? Procura colocar 1 minuto. Mas esse 1 minuto não é para você se desligar. É depois que você desligar a tua ligação. É quase como se você fizesse uma meditação. O que aconteceu aqui? Eu falei o que eu gostaria?
eu ouvi o que eu gostaria, eu atingi o alvo. Sabe, você faz uma síntese, você organiza aquela informação no cérebro a ponto de você dizer assim, cara, isso não foi legal, isso não pode se repetir. E o que a gente faz, cara, é geralmente, por conta de uma série de coisas, a gente abandona esse período de reflexão. E a saúde vai para o espaço nessa hora, porque a gente quer terceirizar, inclusive, esse tema. Mas tem coisas que não é na academia que você vai resolver, é contigo, sabe? Tem um cara que a gente entrevistou no Conar, o Ednei, que ele não disse na gravação isso, mas eu li um conteúdo que ele postou no LinkedIn dele e ele disse assim, que ele teve um burnout não por excesso de trabalho, mas porque ele achou que a IA ia resolver todos os problemas da vida dele e ele passou a terceirizar isso para uma inteligência artificial. Então, o burnout que ele teve foi porque ele achou que daria conta de tudo, porque a IA ia dar a mão pra ele ali e eles iam ser imbatíveis. E aí ele começou a dizer sim pra tudo e achando que aquilo ia realmente trazer pra ele o benefício dessa pausa, porque alguém ia fazer por mim. Na verdade, é uma ilusão, né? Porque mesmo na IA a gente ainda precisa estar muito envolvido, né? Não dá pra fazer tudo. E acho que a gente está num momento até de sociedade que isso é reforçado, né? Então, querendo ou não, quando a gente pensa em mídia social, toda a questão de scroll infinito, de você estar sempre ali vendo alguma coisa. A gente tem muito pouco esses momentos de pausa para respirar. E aí, com certeza, isso tem um impacto no nosso cérebro que fica sobrecarregado de informação, né? Até vindo para cá, eu tava assim, hoje em dia eu não uso mais tanto o carro, né? Eu vou pro trabalho de táxi e tal, eu aproveito para ir trabalhando, vendo vídeo, ouvindo podcast e tal. E vindo para cá, eu falei, como é bom ir de carro e ouvir uma música. Porque faz muito tempo que eu não paro para ouvir uma música. E eu acho que a gente hoje em dia tá nisso, né? A gente sempre tá com essa ansiedade de eu preciso estar fazendo alguma coisa e a gente não para tanto para refletir e quanto isso é importante pra gente recalibrar a rota, né? Então até minha sócia na Pipa, Manu, ela tá uma evangelista ali de deletar redes sociais. Porque ela deletou, 3, 4 meses, ela fala, cara, isso aqui tá mudando minha vida em termos de concentração, o que eu me preocupo, ansiedade e tudo mais. E eu acho que a gente tem essa questão, né, do AI que você trouxe, Fê. Eu vi uma expressão que foi assim, a gente está saindo do mundo do FOMO, que é o Fear of Missing Out, de eu tenho que entrar no AI porque se eu não entrar, alguém vai fazer alguma coisa. Mas a gente pode estar entrando no que eles estão chamando de FOMA, que é o Fear of Missing Anything. Então a gente fica nesse constante estado de alerta, porque a gente sempre acha que pode ter alguma coisa ali que a gente deveria estar fazendo. E isso vai sobrecarregar a gente, assim. Então, acho que até uma preocupação mais de sociedade até do que de carreira, de, como que a gente lida com essa questão, com esse mundo que está sempre ligado, que você não desliga e tudo mais. Porque senão, acho que os problemas para as próximas gerações vão ser ainda maiores, né? Quando a gente pensa em criança com celular e tal, coisa do tipo, acho que é preocupante. Mas acho que em algum momento também isso deve ser regulado, devem se entender mais assim, isso aqui não faz bem mesmo para a saúde, como que a gente limita, como que a gente regula. É quase como voltar às origens, né? Das coisas que o presencial trouxe pra gente, que a gente pensou assim, a tecnologia não resolveu muito bem isso, né? O presencial ainda resolve melhor, né? A gente estava falando antes aqui disso, de fazer reunião online, fazer reunião presencial, né? É quase assim, a gente viveu o FOMO, agora não tem que viver o Voltemo, né? Cadê o Badunts da edição? Voltar às origens. Mas é isso. Vamos viver o Voltemo. Eu acho que esse também é um ponto que a gente discute lá, que é engraçado, né? A gente, querendo ou não, a gente está cada vez mais conectado pelas redes sociais e tecnologias e tal. Mas a gente nunca esteve tão desconectado. Sim. Então, o ser humano, ele é uma espécie de comunidade, né? Então, se pegar a história, a gente, teve tribos, a gente teve comunidades, religião, países e tudo mais. Tudo que você fazia ali, o trabalho acabou virando uma comunidade muito grande. E aí, quando a gente vai para o mundo remoto, as pessoas perdem um pouco esse senso de comunidade, né? Então, são temas aí que fazem refletir para o futuro, né? Qual que é a importância da gente tá nessa comunidade que hoje tem muita gente que tá ficando só em casa, sozinha, solitária e acho que pode trazer riscos para as pessoas também. Mas você sabe que a gente falou de cultura, da Alemanha e tal. Você tem uma história também na Alemanha, né? Que história é essa de você fazer 1 ano de economia na Alemanha? Onde você estava indo, até onde você chegou agora? Eu curiosamente, eu fiz escola alemã, então eu estudei numa escola alemã porque era perto da minha casa em São Paulo. E acabei aprendendo a falar um pouco de alemão, né? Uma língua não muito fácil, mas acabei aprendendo ali. E aí, quando eu estava fazendo faculdade de economia, teve a oportunidade de estudar na Alemanha por 1 ano.
E como eu não gostava da faculdade de economia, né? Então eu brinco assim, eu passei na faculdade de economia, com uma semana de aula eu percebi, cara, eu não quero ser um economista. Então desde cedo eu comecei a explorar outras coisas que eu poderia fazer, comecei a trabalhar, comecei a me engajar mais com a parte esportiva na faculdade, coisa do tipo. E aí fazer o intercâmbio fazia muito sentido porque eu queria ver um lado mais de empreendedorismo, mais de tecnologia. E Berlim era uma cidade que tinha um pouco esse viés aqui de inovação e tecnologia. Então, foi a primeira experiência que eu tive mais com esse mundo de tecnologia ali em 2011, 2012. Depois eu acabei nem seguindo o mundo de tecnologia no começo, voltei para o Brasil, fui para o mercado financeiro e fui empreender 6, 7 anos depois. Mas a minha primeira experiência empreendedora acabou sendo em Berlim, quando eu estudei lá na Universidade Técnica de Berlim, fiz curso de como empreender e coisas do tipo, e foi super legal. E eu também gosto de reforçar que foi muito bom, porque eu consegui nessa época, eu estava morando fora do Brasil, quando o Corinthians foi jogar o Mundial no Japão. E eu consegui achar uma passagem por 400 euros para ver o Corinthians campeão mundial. Então foi uma baita experiência. Pé quente, você é pé quente também, hein? Pé quente, pé quente. Pô, que experiência maneira. Eu fixei no Corinthians. Não, ele não lembra, depois você falou Corinthians e ficou assim, blá, 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 blá. Pô, que experiência legal. A Fer fala Demais. alemão também. Eu acho uma língua interessante, assim, de forma de estrutura. Não fala uma palavra. É Good Nacht. É isso? O quê? Good Nacht. Good Nacht. Good Nacht. Nossa, é a única que eu sei. Ainda não sei, você viu? Beer. Beer. Prost. Prost. Ah, mais uma. Obrigado, gente. Nada como um Duolingo ao vivo. Pô, cara, interessante. Economia, então você chegou a completar ou não? Você Completei. Completou, né? Uhum. Qual é o sabor de completar algo que não é tão bom, mas pensando nos pontos que a gente conecta na vida, onde é que você conectou, já que você empreendeu, foi buscar investimentos, então querendo ou não, isso aqui te ensinou muito. Né? Ressignificou Sim. isso, né? Eu acho que no fim do dia, assim, eu não queria ser um economista, mas eu gostava do tema economia. Então, acho que até a minha decisão de ir para economia de estudar economia foi assim... Putz, eu gosto muito de exatas, mas eu gosto muito de história, eu gosto muito de política, de geopolítica, coisa do tipo. E na época ali a gente estava vivendo a crise de 2008. E aí, pô, você lia o jornal e falava, a crise do subprime. Cara, que é isso, né? Então acho que eu tinha muita curiosidade para entender como que uma crise econômica afetava a sociedade. Falei, putz, vou estudar economia. Cheguei lá, quando eu entendi na prática o que o economista fazia de projetar a inflação, entender o câmbio, eu falei, cara, eu não quero ser um cara que não está no mundo real. Eu quero estar mais na teoria, no modelo, eu quero estar ali, de fato, executando, construindo algum negócio e por aí vai. Mas eu fiquei em paz que, era um tema interessante que eu deveria ali terminar o curso, porque também não foi fácil passar, né? Então eu fiz cursinho e tudo mais, então eu falei, não, já que eu entrei, agora eu vou terminar. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que a economia me deu várias ferramentas muito boas que eu uso no meu dia a dia. E talvez a principal delas é pensar em incentivos, que acho que até tem a ver com o tema de remuneração e tudo mais, mas no fim do dia o pensamento econômico é muito baseado em maximizar a utilidade do indivíduo. E aí, se você conseguir entender qual incentivos você vai dar para ele, você consegue prever o comportamento dele. Então isso foi uma coisa que me ajuda muito no dia a dia, pensando ali em gestão de pessoas, estratégia do negócio. E outra coisa também é que na economia a gente trabalha vários modelos econômicos. Então, modelos complexos para entender o comércio global, modelo para entender o crescimento do PIB, coisa do tipo. Que não é tão diferente de você entender um modelo de negócio. Então, o modelo de negócio é um sistema com várias engrenagens ali, que uma reforça a outra, tem gargalos e coisas do tipo. E aí, quando eu fui para o mercado financeiro, fazer ali fusões e aquisições e depois fazer investimento de private equity, né, que é investir em empresas privadas, eu precisava muito entender o modelo de negócio das empresas para poder avaliar e falar quanto que aquela empresa valia. E eu acho que a cabeça de economista me ajudou nesse sentido, tanto no mercado financeiro como depois para empreender. Então, embora não seria um economista puro assim, é um tema que eu adoro. E, por exemplo, hoje eu estou lendo um livro de economia no meu tempo livre, sabe assim? É um tema que eu gosto como hobby. Então, isso acho que foi uma coisa muito boa. E, curiosamente, até eu tive na USP há 2, 3 semanas atrás, e o professor lá estava falando que os alunos de economia têm uma propensão maior a empreender
do que os de administração, contabilidade e atuária. E aí pode ser isso, pode ser porque eles não gostam de economia, mas pode ser também porque talvez tem algumas ferramentas ali que ajudam nesse momento. Que legal. Legal. E depois você também tem o que você fez na SPM, acho que é um curso, né? Mas essa parte de design thinking, inovação, aí vem já da tua caminhada para empreender. Então, depois de me formar como economista, acabei seguindo ali para o mercado financeiro, então como investidor, investindo em empresas, ajudando elas a crescerem ali para valorizar e depois vender a empresa. Mas em 2016, 2017, começou a surgir essa onda de novas tecnologias, né? Então foi quando surgiu 99 Táxi, Uber, Nubank, coisa do tipo. E aquilo ali começou a todas as empresas que eu acompanhava e que eu era responsável pelo monitoramento dela, começaram a ser desafiadas ali por novos entrantes. E novos entrantes em empresas de tecnologia e coisas do tipo. E aí, nessa hora, eu falei, cara, eu preciso me atualizar, senão eu vou virar um dinossauro aqui que entende muito bem do modelo de negócio dos anos 60 e tá chegando aqui um modelo novo que tá tentando transformar esse setor. E aí, comecei a buscar o que eu iria fazer. Fui fazer curso de Design Thinking para entender sobre experiência do usuário, coisa do tipo, até chegar um momento que eu falei, cara, eu preciso de fato sair daqui, entender o que está acontecendo no mundo e depois ou voltar para um negócio inovando ou construir meu próprio negócio. Que foi quando eu tomei a decisão ali de sair do mercado financeiro para passar um ano estudando no MBA do INSEAD, onde eu pude ir tanto para a Europa, mas também para Singapura, para ver ali o que estava acontecendo de inovação na Ásia, né? Acho que a Ásia de 2015 a 2020, até hoje, assim, né? Acho que teve um boom de inovação ali, eles conseguiram fazer um catch-up econômico muito, muito grande. Então acabou sendo um momento muito bom para mim, para eu conseguir sair da execução do dia a dia, entender o que tinha de oportunidade, o que tinha de coisa para fazer no mercado, e eu pude usar esse um ano para construir o que a Pipo viria a ser, né? Então a Manu, minha sócia, estava aqui no Brasil ainda, mas eu tava lá fora, seja na Europa, seja na Ásia, a gente já construindo a ideia do que viria a ser a Pipo, tanto que depois eu volto do MBA já direto para empreender. Então, em vez de recrutar e trabalhar em algum lugar, me juntar a algum time, não. Eu já volto com a ideia de começar esse negócio, a gente junta um outro sócio, que é o Vini, que veio do Nubank, aí trazia toda a expertise ali de tecnologia, de software, para a gente atuar no mercado de saúde. Então, a gente sabia que a gente queria resolver um problema na área de saúde, mas sem saber necessariamente o que seria esse problema. Mas a gente se deu um tempo ali para tentar encontrar uma dor que a gente pudesse resolver. Você sabe que eu estava vendo um vídeo, um trecho, na verdade, de uma entrevista, e como chama aquele visto americano para pesquisa, conhecimento? Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome dele. É uma sigla, 2 letras e um número. Mas o cara dizendo, você falou da expansão na Ásia, né? Ele diz assim, e o cara é bem enfático, o povo americano é burro, cara. Vocês estão pensando o quê? O Vale do Silício, se a gente parar para pensar, as pessoas que vêm fazer pesquisa, tem muita gente da Ásia, por quê? Veio para esse polo americano que dá esse... Por que agora tem um polo de tecnologia dentro da China? Né? Se a gente expande para a Ásia como um todo, o que acontece? EB1. Hã? EB1. EB1, EB1, isso mesmo. Aí ele fala, o que acontece? Se a gente boicotar esse tipo de entrada, vai acabar aqui dentro de casa. Ele fala, caramba, né? Então, de certa forma, o conhecimento ele está se expandindo do ponto de vista tecnológico, chips, né? A gente está vendo tudo isso que está acontecendo. E é muito interessante, cara, a gente beber dessas águas e para conseguir dar a direção, né? Basicamente, esse tempo que você teve foi para formatar algo para competir nesse mercado. Agora me conta, qual era o problema que vocês tinham em mente, o que vocês estão lutando para resolver, e aí você contextualiza a Pipo também, para quem está ouvindo, porque a gente quer perguntar coisa sobre isso. Boa, acho que dando um pouquinho de contexto, né? Quando eu tomei a decisão de largar o mercado financeiro e estudar, a Manu, que é minha sócia, já me procurou com uma ideia de negócio. Então ela estava vendo uma ideia aqui nos Estados Unidos, estava funcionando uma empresa que tinha desenvolvido uma solução para ajudar os planos de saúde a controlar fraude e desperdício. Então, lá em 2017, o pessoal usava ali machine learning, coisa do tipo, que ainda não era inteligência artificial igual a gente fala hoje, para encontrar comportamentos abusivos e ajudar a operadora ali a diminuir o custo que ela tem com a saúde, porque aquilo ali era uma fraude. A gente olhou para isso, a empresa estava dando super certo nos Estados Unidos, vamos
copiar e colar, né? Pegar essa ideia e colocar no mercado brasileiro. Só que a gente trabalhou 1 ano nessa ideia e ela acabou não dando certo. Foi o que eu disse da empresa de Campinas que eu conheci aqui, né? Como é o nome deles? Que você mesmo me disse. Healthbit. Healthbit. E aí, putz, é uma ideia super legal, que faz muito sentido, porque hoje na saúde, por volta de 20 a 25% da despesa é considerada abusiva, fraudulenta ou errônea. Então a gente está falando aí de mais ou menos 60 bi por ano, que não deveria ter sido gasto na saúde. Que, cara, se você tirar esse valor, o valor do custo da saúde deveria ser bem menor. Só que, ao mesmo tempo, o sistema da saúde no Brasil ele tem vários incentivos perversos e desalinhamentos. Então, embora a operadora de saúde é quem está auditando essas contas médicas e tudo mais, quando esse custo ele existe, na verdade, ela repassa esse custo para quem vai pagar o plano, como sinistro. E aí, no Brasil, a gente tem um modelo hoje de saúde privada, né, que atende ali 25% a 30% dos brasileiros, um modelo que ele é financiado pelas empresas que oferecem plano de saúde como um benefício corporativo. E aí a gente, depois de atuar muito ali do lado da operadora, tentar vender essa solução de antifraude para ela e tal, e não dar em nada, depois de 1 ano, a gente falou, cara, o que está acontecendo? E aí um executivo do mercado virou para a gente e falou assim, cara, primeiro é que trabalhar com operadora de saúde é um ciclo de vendas muito longo, estamos falando aqui de 2 a 3 anos, a operadora de saúde não toma decisão rápida, negócio de risco e tudo mais. Mas segundo é que a operadora não está incentivada a controlar essa fraude porque ela repassa isso para o cliente dela. Então eu acho que quem está alinhado nessa cadeia, na verdade, é quem está pagando essa conta final. Que no caso do Brasil são aqui as empresas. Então vai entender qual dor de fato a empresa tem para você conseguir solucionar. E aí a gente meio que voltou para a prancheta, então meio que essa ideia acabou não dando certo. Mas a gente falou, cara, saúde corporativa é um tema super relevante. As empresas gastam aí por ano 250 bi por ano de benefício de saúde ali para os colaboradores. Vamos entender como é que é essa jornada de saúde. Então, em vez de a gente já ter uma ideia formatada e tentar aplicar, a gente foi tentar entender com as empresas como que era essa jornada e se tinha alguma dor ou oportunidade. E aí, quando a gente foi falar com elas, a gente fez um processo aí de design thinking ali, de entrevista, de entender a dor ali, e a gente viu que tinham 3 grandes dores. Então, a empresa achava muito ruim contratar o benefício de saúde para os seus colaboradores, porque é um tema super complexo, técnico, difícil. A população dela dificilmente é homogênea, tem pessoas de diferentes características, regiões e coisas do tipo. Então, muitas vezes, ela não sabe se está fazendo uma boa decisão naquele produto. E é um mercado muito não transparente, pegando um pouco o gancho que a gente falou de transparência, né? Então, é um mercado bem opaco. Depois que a empresa contrata o plano de saúde, gerir esse benefício de saúde está ficando cada vez mais trabalhoso, porque a empresa não oferece só o plano de saúde, ela vai oferecer uma cesta de benefícios, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, plano de saúde mental, plano de fitness, todos aqueles benefícios de saúde que a gente viu lá no Conar também, que vocês também viram. Então, o operacional acaba demandando muito tempo dos RHs, eles reclamam disso, né? Porque eles falam, cara, eu estou tocando operacional aqui e não estou tendo tempo de ser estratégico. Então, isso era uma dor ali muito grande. E a terceira dor era do usuário, do colaborador dessa empresa, que como ele não contratou o benefício, ele recebeu da empresa, ele não conhece bem o que ele tem direito, como ele pode usar, como ele deveria usar. E aí, muitas vezes, ele tem dúvida, ele volta para o RH com perguntas, o RH não tem resposta, porque ele não é especialista, e ele também acaba usando de maneira errada. Então, por exemplo, a pessoa vai para um pronto-socorro quando ela poderia ir para um especialista. O pronto-socorro é por volta de 5 a 6 vezes mais caro do que ir num especialista. Isso acaba aumentando o custo da saúde, aumenta o custo da empresa, a empresa vai ter que restringir benefício e por aí vai. Então a gente sacou nessa série de entrevistas que tinha muita dor nessa jornada de saúde da empresa. Era um negócio que eles gastavam muito dinheiro, com uma experiência muito ruim pelo tamanho do dinheiro que eles gastavam. E aí, acho que contextualizando aqui, né, o plano de saúde é a segunda maior despesa das empresas depois da remuneração. Então, quando pega a folha dela, depois da folha, o segundo item ali vai ser plano de saúde e com um adendo que o plano de saúde cresce 10, 15, 20% ao ano, enquanto a remuneração dificilmente vai crescer isso. Então, está ganhando share ali dentro das despesas. E aí, quando a gente viu isso, a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui que a gente pode atacar. E aí a gente foi falar com as operadoras de saúde para entender o que vocês estão fazendo para melhorar essa jornada de saúde, porque a gente ouviu que está muito ruim. E aí as operadoras falaram para a gente, cara, a gente não lida com o nosso cliente final. Quem lida é nosso canal corretor.
E a gente paga esse canal não só para vender, mas também para gerir essa população e ajudar a empresa a controlar ali seus custos. E aí a gente viu que tinha uma oportunidade, porque a gente conhecia a figura do corretor de seguros no Brasil, e o corretor de seguros no Brasil, historicamente, ele é, na média, um intermediário de vendas. Ele foca muito pouco no pós-vendas, no serviço agregado, em gerar valor depois que ele vendeu. Então a gente viu uma oportunidade aqui de substituir a figura do corretor de seguros tradicional com uma plataforma de tecnologia que ajudasse a empresa a contratar, gerir os benefícios de saúde de maneira centralizada em um só sistema, e aí que a gente complementasse isso com uma solução para o colaborador dela ter acesso a um time de saúde da People para direcionar ele para o cuidado certo para evitar a má utilização. Então a gente meio que pegou esse mercado de corretagem e usou ele para entregar uma solução de gestão de saúde corporativa para as empresas. Então a gente usou a casca de uma corretora para entregar ali mais cuidado de saúde na ponta para as empresas e para os seus colaboradores. E aí estamos nessa luta aí há 6 anos. No fundo, você está concorrendo e, de certa forma, agregando uma diferença com uma Marsh, com todo mundo que tem esse tipo de serviço. Exatamente. Então, no Brasil hoje, de corretora de saúde, a gente está falando aí de 30 mil corretoras. Mas quando a gente fala isso, é muita corretora que está atendendo ali pequena e média empresa, individual. Então, é uma pessoa física que tem uma empresa para intermediar ali a contratação. A gente, na People, a gente foca em grandes empresas. Por que isso? Porque empresas até 100 vidas, e eu falo vidas porque é colaborador, mas familiares, o quanto elas pagam do plano de saúde não muda de acordo com a utilização. Porque os planos de saúde somam todas essas empresas e falam assim, eu vou reajustar todo mundo tabelado. Então, se uma pessoa é mais saudável, outra é mais doente, tanto faz, todo mundo vai pagar a mesma coisa. Quando você vai para empresas maiores do que 100 vidas, a empresa de fato paga quanto ela usa. E aí ela tem um incentivo a de fato cuidar mais da população dela. Só que aí quando a gente vai para esse mercado de empresas mais de 100 vidas, você precisa ter uma estrutura muito maior para atender. E aí quem atende essa turma hoje são essas consultorias internacionais e algumas nacionais. Então, Marsh, Willis, Aon, aqui no Brasil, Alper, Itseg, entre outras aí, que historicamente estão nesse mercado aí há décadas. E que usam muito ainda o viés mais consultivo. Então, o que essas empresas entregam? Uma consultoria e pessoas para resolver dores dos clientes. Então, por exemplo, eu falei da dor ali operacional do RH de gerir esses benefícios. Na People, a gente tem um sistema que faz isso para as empresas. Então, pode ser integrado com a folha dela e aí não precisa ter ninguém ali mandando dado. A gente está integrado com as operadoras de saúde. Então, sistemicamente, a gente resolveu isso. Uma consultoria tradicional, como é que faz isso? Ela aloca uma pessoa para atender o cliente. Então ela pega um headcount dela e bota lá na empresa e fala, tá bom, você tem essa dor? Eu tiro essa dor, eu absorvo essa dor. Mas absorve com pessoas, o que pode funcionar, mas também pode gerar erro, pode gerar trabalho, coisa do tipo, né? Então, acho que esses players eles são muito grandes, essas consultorias, mas eles não se atualizaram nos últimos anos e aí que está a oportunidade para a gente conseguir cuidar melhor da saúde e com isso crescer também nesse mercado. Eu não sei o quanto que ao longo dessa jornada isso foi consciente, mas quando a gente olha para a história toda que você contou, a gente tem falado bastante de construção de marca, né? A gente está numa jornada de construção de marca, mas vocês determinaram um vilão muito forte, né? Muito claro para poder combater, né? E eu acho que isso dá toda a força que vocês têm agora para poder, na ponta, depois de todos os altos e baixos dessa jornada de, vamos brigar diretamente com esse vilão ou a gente vai brigar indiretamente realmente com quem está pagando a conta, tá? Isso reforça depois a imagem ao final o impacto que a marca de vocês tem de fato na vida das pessoas, né? Então, você estava contando, eu estava pensando nisso. A gente está num momento de viajar um pouco nesse sentido, assim. Então, eu estava pensando... E, às vezes, o vilão que a gente escolhe não é aquele que a gente vai combater diretamente, não é aquele que, é o que eu tenho certeza absoluta de que eu vou conseguir combater, né? Exatamente. Você vai conseguir melhorar, talvez, numa projeção aí de não sei quanto tempo. Mas é uma jornada, um jogo infinito, né? Então, se fosse um vilão também muito fácil de derrotar, o propósito da marca também, da People, também não seria tão perene, né? Exato. E embora o propósito seja perene, que acho que quando a gente pensa na visão da People, ela é bem constante ao longo desses 6 anos. Mas quando a gente pensa na estratégia e na tática para chegar lá, ela mudou quase todo ano.
Então, hoje eu falo de maneira muito clara, pô, a gente foca em grandes empresas, mas os primeiros 2 anos a gente focou só em pequena empresa. Por quê? Porque uma grande empresa não ia contratar uma empresa que não tem histórico, que não tem track record, não tem case. Então, acho que a gente tem que ter talvez um propósito claro, uma visão clara, mas a gente tem que ser flexível na nossa estratégia e na tática para chegar lá. Então, acho que esse é um ponto legal, assim, mas eu acho que ter o vilão é importante porque é sinal que existe uma dor, existe um problema. E acho que o que a gente errou no começo da People foi que a gente se apaixonou por uma solução que resolvia no mercado americano. Puta, a gente falou, isso é demais, vai diminuir o custo da saúde e tudo mais. Mas, cara, a operadora de saúde não falou que isso era uma dor. E aí a gente estava tentando a forceps tentar encaixar ali. Então eu acho que é muito isso de entender qual que é o problema, a dor real que você quer resolver no longo prazo. E aí você tem que ser flexível na tática e na estratégia para chegar lá ao longo do tempo. Então ir ajustando a rota. People, por que People? Tem a ver com People? Não. Por que esse nome? Pior que tem a ver com People. É curioso, né? A gente teve vários nomes no começo da empresa. Então quando a gente estava tentando solucionar o problema da fraude, a gente tinha acabado de ler o livro do Phil Knight, né, da Nike. Contava a história e tudo mais. Então a gente estava muito nessa inspiração. E aí a gente falou, cara, a gente vai levar mais eficiência, mais inteligência para o setor de saúde, diminuir fraude. E aí a gente descobriu que tinha um titã da mitologia grega que chamava Ceos, C-E-O-S. A gente falou, cara, é isso, esse é o nome, Ceos, eficiência, tal, não sei o que lá. Até mandar para um amigo meu um e-mail lá que era ceos.tech. Ele falou, cara, que porra de nome é esse que vocês estão se chamando de CEOs de tecnologia? Aí na hora a gente falou, puta caramba, acho que esse nome não vai ficar muito bom mesmo, né? Acho que vai confundir. E aí nessa hora a gente já mudou, a gente também daí, essa ideia do antifraude acabou não indo para frente. E aí o primeiro nome, aí a gente fez uma sessão de brainstorm aqui bem grande, e o primeiro nome que a gente teve, na verdade, não foi People, foi Juno Saúde. Então, até quando a gente levantou investimento, captou recursos para construir a empresa, a gente chamava Juno Saúde. E aí, Juno não tem nenhum racional. A gente fez uma pesquisa com Family and Friends, rodamos um formulário e tal, mandamos lá 5 nomes, a gente queria um nome curto, esse era um ponto, assim. E aí, Juno acabou ganhando e People ficou em segundo. Até que lançaram o filme Juno e aí você fala, pô, não é possível. O filme já tinha lançado, o filme já existia, eu acho que é por isso que as pessoas gostavam até do nome, porque, querendo ou não, é um filme que fala sobre gestação e tudo mais, então tem um quê de saúde. Só que aí você vai empreender e você descobre que você precisa registrar o nome, né? E aí você vai e descobre que, putz, não dá para registrar Juno, porque já tem uma empresa, uma fintech em Curitiba que chama Juno. Lá vai a gente bater na porta da fintech lá, falar, podemos registrar Juno Saúde? Obviamente não, né? Ele falou, cara, não vai poder usar meu nome. E aí a gente fala, puta, então vamos pro plano B. O plano B é People, e People vem do fonema de People. Então quando você olha no dicionário, People, o jeito que ele fala é P-I-P-O, P-I.P-O. A gente falou, cara, eu odiei no começo o nome, porque para mim People parecia, sei lá, diminutivo de Filippo. Eu falei, cara, parecia uma criança italiana aqui, muito infantil e tal. Mas no fim, acho que hoje é um nome que eu adoro. E no fim do dia diz muito sobre o que a gente faz. Porque a gente cuida das pessoas, a gente lida com os departamentos de pessoas das empresas. E a gente é muito focada nas pessoas da própria People. Porque a gente entende que no fim do dia o único jeito de a gente construir uma empresa perene, longeva para o longo prazo é cuidando das nossas pessoas. Então isso acabou fechando. Agora o nosso desafio é conseguir tirar o saúde, né? Virar só People e não ter que ficar falando People Saúde, porque saúde é longo. Mas tá difícil comprar o domínio do people.com.br, então até lá a gente fica com People Saúde. Mas People Saúde é sonoro também. Mas o lance é o passo, né? Eu acho que vocês um passinho de cada vez a ponto de pegar essa marca, né? Falando em troca de marcas, parentes, não só. A Gympass se tornou o El Hub, né? Essas trocas são muito complexas, né, cara? Então, a ponto de, às vezes, a empresa ela deixar de usar o próprio nome da marca. A gente enxerga um M, né, amarelinho, você sabe de que empresa é. O McDonald's, você enxerga a Nike, né? Só com... Não, e se você parar pra pensar até na concorrência, o quanto que a Gympass, agora vamos aqui falar, né, da marca dos outros, mas virar o El Hub não ajudou a Total Pass a ser confundida como Gympass em muitos contextos e falar, não, aqui a gente tem como é que é o Gympass? Não, ele não é Gympass, é outro, né?
Então, o quanto que isso também é delicado, essa questão de mudança de marca, porque você pode esbarrar em muitas... É a percepção das pessoas, né? Aquilo que a marca significa muito mais a história do que você conta, né? É o que as pessoas associam, né? Acho que a nossa sorte foi que essa mudança foi nos primeiros 6 meses de empresa. Então, pra vocês terem ideia, acho que a gente tinha um cliente que foi Juno Saúde. Todos os outros já tinham virado Pipo. Então, menos mal. Mas o caso de Well Hub, acho que é um caso muito mais difícil. Que eu acho que eles fizeram um bom trabalho ali, principalmente para o mercado global. Para o mercado nacional, acho que tem um desafio mais claro, porque Gympass era muito consolidado, né? Então, se abrir mão de uma marca muito conhecida no mercado B2B, foi uma decisão, eu diria, ousada. Sim. Mas parece que está dando certo também. Eu acho que 2 anos depois da mudança, 1 ano e pouquinho, acho que o pessoal está pegando. Vai pegando. Eu, sinceramente, eu não sou muito desse mercado, assim. E pra mim não foi até uma surpresa. Eu falei, caramba, como é isso e tal? E a gente tem, né, Gympass. O Well Hub. Exatamente. E pra mim, eu falei, cara, não tem mais. Acho que tem outro. Aquele Assim, não, assim, na verdade é o mesmo. É tipo de Gympass. Tipo de Gympass. A gente tem tipo de Gympass aqui e tal. Mas como é competir nesse mercado? E é um mercado de gente grande, né, cara? Eles não conseguem fazer o que você faz, isso te dá vantagem, mas ao mesmo tempo, quanto você precisa de capital para de fato... Você precisa de projeção, né? Como o iFood ou alguém agora quer brigar, Uber Eats. Quando o Uber Eats... Hã? Agora 99. Mas o Uber tentou fazer esse caminho, não conseguiu. E tinha dinheiro, cara. E não é uma empresa que chegou e falou assim, pô, eu não tem dinheiro e não deu certo. Agora 99, pô, uma bala, muita grana. Porque todo mundo tem um iFood, né? Virou um verbo, um jeito de pedir. Você não pede comida, você pede um iFood. Você pede um iFood, cara. Você chegar num nível de marca desse, puta, palmas pros caras, realmente, os caras trabalham. Mas trabalharam com muita grana, né? Sim. Como é que você briga nesse mercado de gente grande, cara? Cara, acho que é um baita desafio que a gente tem. Acho que a nossa sorte é que o mercado B2B é menos focado na marca em si, né? Então, acho que a gente, por exemplo, a gente estava até falando, né? A gente pega esses grandes concorrentes, pô, a marca deles não é muito visível para o público em geral. Eles focam mais ali na persona, no decisor, no stakeholder deles, que aí conhece. Mas se você chegar em qualquer empresa e perguntar, qual que é a corretora de saúde da sua empresa? Ninguém sabe. E essa é uma coisa que a gente está querendo mudar. A gente quer ser perceptível pro colaborador, porque a gente tem um time de saúde para atender ele. Então ele fala, pô, eu fui na Pipo antes de usar meu plano, o pessoal já resolveu meu problema e tudo mais. Então a gente está indo para esse caminho. Mas por outro lado, a gente tem que romper uma barreira muito grande, que é a barreira do relacionamento. Então essas marcas estão aí há décadas construindo relacionamento com decisores e coisas do tipo ali dentro das empresas. E também com a aversão a risco. Então, o pessoal fala muito, né? Acho que tem muito aquela frase, pô, ninguém é demitido por contratar IBM. Acho que no nosso mundo ninguém é demitido por contratar aí o Marshall Willis. Porque sei bem o que é isso. Se a pessoa tomar a decisão, ela fala, cara, eu escolhi um dos maiores do mundo, assim, pô, não sou eu, o problema é a empresa. Agora, se o decisor vai tomar o risco de escolher uma empresa jovem que está tentando transformar aquele mercado e dar um problema, pô, aquele decisor talvez está colocando a pele dele em risco. Né? Então, acho que esse é um desafio. E aí, acho que o jeito que a gente está fazendo para combater isso é dando uma experiência incrível para os clientes. E aí, os nossos clientes vendendo a gente. Então, acho que uma coisa que orgulha muito a Pipo é que a gente tem um NPS que é 8 vezes maior que o do mercado. Não que o NPS do mercado seja bom, um NPS horrível. 11. NPS é uma conta difícil, né? Mas vai de menos 100 a 100. Quando você pega lá essas grandes internacionais, o NPS é 11. O que quer dizer que, na média, o pessoal está dando nota 6, 7 para elas. E a Pipo tem um NPS de mais de 75 recorrentemente. Então, e a gente tem 85% dos clientes sendo promotores. Então, acho que nosso foco ali no cliente é o que tem feito a diferença, que tem deixado a gente sentar na mesa com esses grandes players. E acho que o mercado também está mudando. Então, acho que o RH foi historicamente uma área de menos tomada de risco, que era visto ali mais como uma área, tem que fazer o básico bem feito, não vamos inovar muito, não vamos errar, para agora ser uma área que tem que gerar valor para o negócio.
E aí, quando eles pensam em gerar valor pro negócio, ele fala, cara, essa turma antiga aqui tá comigo há 20 anos, mas fala, e eu não tô tendo resultado disso. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, quando vai no mercado, faz benchmark, pega a referência, vê a Pipo fazendo uma coisa diferente, que é conseguir ali oferecer isso para sua equipe também. Então a gente vem muito focado em construir diferencial, construir tecnologia, construir ali uma base sólida de um serviço diferenciado para os nossos clientes, porque a gente sabe que é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Obviamente a gente também investe para crescer, né? A gente investe em evento, para ter o awareness da nossa marca e tudo mais, mas quando eu vejo assim, o que de fato importa no longo prazo é servir e atender muito bem aquele cliente, porque é ele que vai recomendar você para os próximos. Cara, que interessante isso. Você fala de NPS. Porque para ter um NPS 70, eu tava vendo de uma forma geral, acho que tem uma consultoria de branding americana que divulga isso todos os anos. Nem a Apple tem um NPS. Você fala assim, os caras são fãs da marca. Isso é curioso, porque as próprias pessoas que preenchem o NPS, elas não entendem a lógica exata do... Porque e eu acho que não é para entender. Eu acho mas é que a nota que você dá, às vezes fala assim, não é horrível, mas não é muito bom, vou dar um 7, vai... Porque, sei lá, né, vou dar na escola, 8 é 7, mas 8 é neutro. Na escola, um Então 7, 8 era uma nota boa. Sei lá, então vou dar um 7, um 8 aqui. E entra como detrator. Tipo, sabe? Eu acho que isso não tá muito claro também. Então, o NPS, eu acho que ele é um indicador um pouco, às vezes, confuso, assim, pra quem preenche e tal. Mas, no caso de vocês, 75, quem tá preenchendo tá sabendo que nota que tá dando, né? Então... Não, é porque é curioso que, geralmente, quem pede o NPS, até anotei o que você disse aqui, ele fala assim, cara, você pode dar um 9 ou 10 lá pra gente e tal? E quando o cara pede, isso eu tô... a gente não faz. Exatamente. E eu digo, cara, não vou te dar. Sabe, porque eu não gostei. Ou quando eu gostei, vale o 10, que o cara fala, não, sempre tenho que melhorar, calma. Sim. E é assim que a gente se ferra na vida, né? A gente faz o Golden Circle todos os meses juntos, e a discussão é, cara, esquece, eu nunca vou me dar um 10, peraí. Qual é o alvo que você estabeleceu esse ano? O alvo que eu estabeleci esse ano foi fazer 1 bi de receita. Eu bati 1 bi de receita, nota 10. Não vou dar nota 10 porque sempre tem que melhorar. Eu poderia ter feito mais. Não, cara, você estabeleceu 1 bi, você bateu 1 bi, você tirou nota 10, cara. Ano que vem você vai estabelecer 1 bi e meio. Beleza. Teu novo ranking. Mas esse negócio da nota 9 e 10 lá que você falou assim, dá um 9 ou um 10, se vier com uma balinha TOEFL então, sabe aquela pizza que você pede, vem com uma balinha e fala assim, avalie-nos no iFood, não sei o que, vem uma balinha, você fala... Pô, mandou a balinha, eu vou dar um 10. Isso tem um ponto que acho que é legal falar, assim, né? A gente faz NPS trimestralmente e o time de relacionamento com o cliente, ou seja, as pessoas que estão na linha de frente ali gerindo as contas, os contratos dos nossos clientes, eles têm uma meta não da nota do NPS, mas do percentual de preenchimento e eles ganham um bônus se eles atingem os comentários de feedback. Legal. Porque no fim do dia, o que a gente quer ver... Óbvio que a nota é legal, porque eu uso isso para marketing. Tinha que estar na cabeça, né? Mas o que eu mais uso ali é para pegar feedback para desenvolvimento de produto. Legal. Então, a gente tem hoje quase 200 clientes. No nosso último NPS, 185 responderam. E a gente teve 35 sugestões de melhoria. E aí nosso time de produto e tecnologia vai entrevistar essa galera para falar assim, pô... Vimos aqui sua avaliação, às vezes a avaliação assim, o cara dá 9, 10, mas fala, queria que melhorasse tudo isso aqui. Às vezes ele dá 5 e fala, deu esse problema, tal, não sei o que lá. A gente fala com todo mundo para que isso sirva ali de insumo para a gente desenvolver nosso roadmap. Porque o gatilho não vira nota, vira engajamento. Porque eu acho que só preenche uma pesquisa de NPS. É isso. E mais ainda, só escreve um comentário quem tá muito engajado. Ou pro bem, pro extremo bem, ou pro extremo mal, né? Porque ou você tá muito puto com aquele negócio e fala assim, eu preciso falar pra alguém. Sabe quando você fala, alguém precisa me ouvir. Ou a pessoa tá tão satisfeita que ela fala, eu vou pegar meu tempo e me dedicar pra preencher. Então, eu acho que engajamento é o indicador principal, né? E aí você evita um pouco aquele comportamento, não vou nem falar para esse cliente que ele tem que responder, porque acho que vai dar nota ruim. Mas, se seu variável tá atrelado ao cliente responder, independente da nota, exatamente. Você vai pedir. Você vai pedir. E para quem depois precisa tomar uma decisão em cima daquele resultado, é importante você não ter essa barreira, essa objeção de quem vai aplicar a pesquisa e vai depois ser punido por isso, né? O empresário do Elvis Presley trabalhava e sabia disso, né? Ele fazia o bonequinho lá que eu amo Elvis e eu odeio o Elvis. Cara, como é que você faz um boneco desse? Ele falou, tô atrás de gente engajada. O cara que odeia o Elvis engajado, ele compra. Também dá dinheiro. Dá dinheiro, cara. E é isso que a briga que nós temos nas redes hoje pelo tempo de tela inclui isso. Quando você se posiciona escolhendo o teu vilão,
As pessoas que te odeiam também te seguem. As pessoas comentam, elas querem saber do teu daquilo, elas se alimentam daquele ódio e tal. Então, cara, no fim das contas, essa cultura polarizada e tudo mais está fundamentado nesse tipo de coisa, né? As pessoas querem Por isso que quem tá vivendo de redes assim, o sonho é viralizar, né? Pro bem ou pro mal, né? Porque o engajamento vem. Tem gente dos dois lados pra Falem comprar. bem ou falem mal, né? Querem que seja falado. Exatamente. Cara, e vamos falar então desse mercado que você está envolvido, principalmente porque o benefício é o segundo maior investimento ali dentro, né? Você acredita nesse colapso da saúde que está por vir? E se você falar para mim, 60 bilhões estão atrelados a fraudes. E eu me lembro dessas fraudes. Quando eu conheci a HealthBeat antes da pandemia, os caras traziam assim, 2 vezes passa a consulta médica. Pô, foi o médico... o reembolso. Exato! Pô, foi o médico que errou. Foi a secretária do médico que errou, tem coisa nisso e tal. Então, quando você olha... Só que quando você fala assim, eu quero atacar a fraude, a quem interessa isso? Você sacou que o público-alvo interessa quem? Interessa quem tá pagando muito, mas eu não cheguei nem nele, né? O meu serviço, a solução... O Emerson, que no fim das contas vai receber 15% de aumento no plano de saúde, vai ficar falando, tá maluco, a inflação não cresceu isso, 15%. Como é que ele reage com isso? Então, como é que você vê esse mercado? Porque não é só Brasil, é mundo, cara. Previdência, saúde. Eu sei que não está na tua mão a solução, mas passa por tuas mãos refletir sobre esse mercado. O que é que você pensa? Acho que é muito do desafio e da missão da Pipo, né? A gente conseguir tornar o mercado de saúde mais sustentável. E aí eu vejo muito na tecnologia a capacidade de fazer isso, porque o mercado de saúde no Brasil e no mundo ele é muito arcaico. Ele é muito ineficiente em termos de sistema, de número de pessoas que estão envolvidas e tudo mais. Então eu acho que a tecnologia tem um potencial de otimizar processos, que vai diminuir ali despesas administrativas, operacionais, e de trazer transparência para o mercado. O que acontece no mercado de saúde? Assim, você vai pagar uma consulta, você pode pagar R$500 ou R$1.000. Às vezes o mesmo médico cobra 2 valores diferentes. Depende do plano de saúde que você tem. Ele vai falar, não, que plano você tem? Você tem um plano tal, seu reembolso é tanto, eu vou no limite do seu reembolso. O que é um absurdo, porque é a mesma consulta, o mesmo produto e tudo mais. E acho que a tecnologia tem o papel ali de trazer essa transparência e ajudar em fiscalizar isso, de certa maneira, né? Então, se a gente pensar, no primeiro mercado que a tecnologia transformou foi o e-commerce, foi o varejo. E aí, com o varejo, o que a tecnologia pode fazer? Cara, comparação de preço, review, você conseguir comprar, tomar uma decisão de maneira mais assertiva porque você tem mais informação. Então, acho que a tecnologia tem a capacidade de trazer essa transparência e, com isso, controlar um pouco esse custo, otimizar processos e tudo mais, mas ele vai ter que passar por uma mudança comportamental do usuário. Então, muito do que você falou, assim, essa parte de fatiar a nota do reembolso, fazer um procedimento estético falando que é uma coisa diferente para conseguir fazer pelo plano. Tem várias coisas que são fraudes que o usuário faz e ele não via como fraude historicamente. E aí, o que as operadoras de saúde estão fazendo? Porque a partir do momento que isso virou problema da empresa, que ela fala assim, cara, agora eu estou olhando o custo de saúde na lupa. Operadora, se você não me ajudar a cuidar disso, eu vou trocar de você para outra que vai me ajudar a fazer isso. Elas começaram a ser mais intencionais na fiscalização dessa fraude. Isso de 2023 para cá, quando o problema começou a aumentar muito. E aí, o que a gente está vendo as operadoras fazerem também? Fiscalizar muito melhor os prestadores. Então, se o médico, uma clínica, um hospital tem algum comportamento abusivo, ele entra lá numa lista de atenção da operadora, num blacklist que, você não vai mais trabalhar comigo. Então, você não vai poder mais ser meu parceiro. E eles estão indo no caso de fazer também processos criminais contra pessoas fraudulentas e até contra usuários. Então, a gente vê, assim, às vezes até com algum nível de excesso, a operadora cancelando planos de saúde de pessoas que estão envolvidas nesses comportamentos abusivos. E aí você que tem um plano de saúde e está fazendo um tratamento, vai lá, recebe um cancelamento. Cara, isso é um choque, porque depois você dificilmente vai conseguir contratar outro, porque as operadoras se conversam também. Então vai falar, você fraudou aqui, provavelmente você vai fraudar em outro lugar. Então acho que isso vai começar a gerar um incentivo para que as pessoas usem de maneira correta. E acho que assim, a grande maioria das pessoas usam, né? O problema é que sempre tem aquele percentualzinho que frauda e que acaba piorando a experiência de todos os outros.
Então eu acho que isso também vai começar a aumentar ali, isso também vai colocar menos pressão de custo. E com isso a gente deveria ver o custo da saúde crescendo mais em linha com uma inflação geral da economia. Porque se isso não acontecer, o que vai acontecer? A saúde vai virar cada vez mais um serviço de luxo. E aí a gente vai deixar de ter 25%, 30% da população brasileira coberta por um plano de saúde privado para ter 20%, para ter 15%, para ter 10%. É um produto mais caro e mais elitista ali, mais para o nível gerencial executivo das companhias. Isso vai sobrecarregar o SUS e aí a gente vai gerar um problema de saúde pública também no país. Mas para resolver aqui passa também não só pelo mercado privado, passa pelo regulador. Então acho que a dificuldade de resolver o problema de saúde é porque é um serviço público e um serviço privado também. E aí imagina que, você está fazendo um tratamento de saúde, a operadora de saúde fala, cara, isso aqui não está coberto pelo que você contratou. Quando você assinou lá o plano de saúde, esse tratamento nem existia. Aí entrou um tratamento experimental que você fala assim, eu tô morrendo, eu quero o tratamento experimental, eu pago o plano de saúde. O plano vai falar, cara, eu não precifiquei isso na hora de fechar seu contrato. O usuário não quer nem saber. Aí o que ele faz? Ele entra na justiça. Ele entra na justiça, o juiz vai olhar lá para a jurisprudência e falar, cara, tem que cobrir. Independente de qualquer coisa, tem que cobrir. E aí a operadora vai lá, tem um custo que não estava precificado, isso coloca pressão de custo. Então, cara, é muito complexo resolver o problema da saúde no longo prazo. Ele vai ter que passar por uma mudança regulatória da Agência Nacional de Saúde também e pensar como vai conviver a saúde suplementar, que é a saúde privada, com a saúde pública. Vamos falar disso. A gente entrevistou o pessoal da ANS no Conar ano passado, tive um papo com eles, e esse ano também. E eles querem trazer essa resposta em 4 vias. Eu quero ouvir você como um cliente dessa solução agora, dessa reguladora, porque existe interesse do corretor, existe interesse da operadora, da cadeia, eu, usuário, CPF, também quero saber como isso caminha. Tem mais uma 4ª ponta que eu me esqueci agora. Como é esse fornecimento de dados para vocês, essa conexão que você tem para fazer essas análises e estudos desse mercado especificamente? Primeiro, me responda isso, depois eu vou para outro. Acho que um dos grandes problemas é que não existe um padrão e um prontuário eletrônico único, né? O que quer dizer isso? Um protocolo de dados que se você tem lá, tudo que o Thiago já fez de saúde, eu tenho as informações dele, todos os exames e tudo mais. E aí, com isso, todos esses entes da cadeia conseguiriam utilizar o mesmo dado e isso geraria mais eficiência. Tá. Porque o que acontece se esses entes da cadeia não têm o mesmo dado? Pode acontecer de você ter feito um exame de sangue hoje, e aí você foi no médico, daqui um mês você volta e fala, cara, tem que fazer outro exame de sangue. Só que o outro médico não tem essa informação, você vai fazer outro exame. Então isso também sobrecarrega o custo do sistema. Então acho que passa aqui também por ter uma infraestrutura de acesso a dados, de prontuário médico unificado, que só vai conseguir sair do papel se o regulador atuar. Porque como é que você vai colocar a operadora de saúde, o hospital, a clínica, o usuário, todo mundo para concordar em falar assim, não, agora o meu sistema de dado é esse player privado aqui. Muito difícil. Então passa ali pelo que o pessoal chama ali do Open Health, né? Então acho que teve o Open Banking no setor financeiro. Tem uma iniciativa da ANS de fazer o Open Health, que seria onde esses dados estariam disponíveis para todo mundo. E aí o usuário libera esse dado para cada ente da cadeia. Fala, eu dou acesso aqui para os meus dados para Pipo, eu dou para o meu plano de saúde, eu dou para o meu hospital e por aí vai. Isso seria incrível. Agora, na prática, eu não vejo isso acontecendo nos próximos 5 anos. Assim. Por quê? Cara, a ANS é um regulador e que tem seu valor, tá? Porque eu acho que saúde é um dos temas que o financeiro não é tudo, né? Você precisa ter ali também uma questão social. Ele é um regulador pró-usuário, pró-população. Só que ser pró-população, você também mina um pouco da iniciativa privada de investir naquilo e tentar capturar um ganho financeiro com aquele negócio. Que é muito diferente do pensamento do Banco Central quando pensa na regulação financeira. Que é muito pró-mercado, mas deixa eu fazer um pró-mercado e controlar os grandes players. Então eu quero incentivar players menores para trazer solução, trazer agilidade e desafiar esses caras grandes.
Na saúde, isso não tem acontecido. Então, eu acho que passaria por um movimento de incentivar novas soluções, trazer ali alternativas no mercado para que a gente não fique dependente de poucos players. Querendo ou não, eu acho que a gente está passando por uma consolidação de saúde que pode ser crítica. Então, historicamente, a gente tinha uma saúde que era extremamente pulverizada, que você tinha diferentes grupos hospitalares, hospitais, né? Cada hospital era um hospital, cada clínica era uma clínica, tinha mais de 1.000 planos de saúde no Brasil. E hoje a gente está indo para um setor de consolidação. Então, quando a gente pensa em planos de saúde, uma empresa grande, dificilmente ela vai ter mais do que 3 opções. Quando você pensa em grupos hospitalares, em acesso ao hospital, dificilmente você vai conseguir não estar num grupo que tem a Redditor envolvida, que tem os hospitais da Redditor e do Grupo São Luís. E não se fala nada em como incentivar essa competição para criar mais produtos e serviços para que a competição aconteça e o serviço melhore e a experiência dos usuários melhore. Talvez o Open Health seja um embrião disso para falar assim, eu vou disponibilizar aqui uma infraestrutura, vou dar dados e aí vão surgir soluções em cima disso. Mas nada do que se fala em congresso hoje está muito pronto para ir para execução, infelizmente. Eu vejo um estilo também, ao conversar com eles, acho que são segmentos com cabeças, o propósito está muito claro, você está dizendo, realmente, cada um está focando em um, assim como você começou o teu negócio focando em sinistro, focando nas fraudes, e não necessariamente encontrou um público-alvo para comprar o serviço por conta disso, né? Eu vejo na ANS esse interesse genuíno com a população, mas de fato quem paga a conta, a população paga a conta, mas existem camadas em que precisariam favorecer esse tipo de comunicação, né? Sim. Tem só um ponto aí que acho que é isso, né? A coexistência de um segmento público e privado é muito desafiadora. Então tem outros mercados que, por exemplo, ele fala assim, cara, toda a saúde básica, primária, secundária, eu vou fazer no sistema público. E aí tudo que é eletivo, beleza. Aí você pode ter um plano de saúde para fazer coisas eletivas, que não são riscos de saúde grave e tudo mais. Então é mais fácil coexistir. Agora no Brasil a gente tem um sistema totalmente paralelo e aí você fala assim, putz, eu tenho que oferecer uma coisa no setor privado que o público não oferece. E aí cria um pouco ali um desalinhamento também. Isso é muito interessante, cara. E no meio do caminho tem uma galera descrente, né? Tanto no público quanto no privado, né? Muita gente tentando marcar uma consulta no particular, no sistema privado, né? Não no particular, não pagando. É que aparece a consulta na hora, né? No mesmo dia. Mas tentando usar um plano, por exemplo, uma consulta não consegue marcar, ou tem que marcar para o final do ano, para daqui 4, 5 meses. E num público também que você não tem o mesmo médico que te atende, dificilmente tem um histórico, tem um sistema mas que funciona mais ou menos. Então, no meio disso tudo fica uma galera descrente, e eu acho que essa descrença também joga muito contra essa já dificuldade que existe entre a conversa do público e o privado, né? Que acho que o ponto aqui também é uma coisa que a gente queria muito resolver com a Pipo, assim, que é falar de saúde sempre foi burocrático e foi chato. Papo de médico, né? Tipo... Não somente. Por quê? Não, esse papo com a ANS, você pensa que foi um papo fácil? Eu tava muito assim, complexo, era uma cara. conversa que eu ficava pensando, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Muito complexo, porque ela começa a mostrar as umas portas. palavras, e tinha um cara, um parceiro, que aí é um parceiro de mercado que tá meio que articulando. Ele traduzia. E ele traduzia, e só ele falava, eu pensava, graças a Deus que esse homem tá falando. Só que não deixava ele falar muito. E aí quando eu virava pra eles, eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Complexo, cara. E aí, nessa conversa, depois a gente conversou, a gente falou, cara, como é assim esse episódio? Como é que o público vai... Eu falei, cara, é muito difícil mesmo. Eu tinha tido a conversa, porque como é que eles vão conseguir botar o branding nessa história? Contar essa história, sabe? Por isso que a hora que você falou, antes de você, a hora que você estava caminhando, você citou o órgão regulador, eu já ia te falar de ANS, falei, que bom. Então porque você traduz... E já vem todo um caráter do tipo assim, puta, órgão regulador, coisa do governo, já começa a ter um monte de objeção antes da pessoa abrir a boca. Já tá... Eu lembro Mas que eu não vejo como resolver essa história se não passar por um papo como esse, cara. Esse lance de saúde é engraçado, porque em casa ninguém podia ficar doente, né?
Minha mãe era assim, ó, ih, esse negócio aí, ó, vamos trabalhar Já na vamos pro mente hospital. aqui, porque nunca teve convênio em casa, né? Ah, Era tá. sempre no SUS. Minha mãe, pavor de ficar Mas nos Estados Unidos é na assim fila. também, pô. Então, Os caras lá- minha casa é na experiência americana, praticamente. Era assim, ih, esse negócio aí, esse nariz aí, ó, vó, trabalha aqui, que aqui não tem ninguém doente. Essa casa não fica ninguém doente nessa casa aqui. Ela Era- fala, vai fazer meditação, vai fazer sua oração. Era tipo assim. Não, e assim, o SUS, acho que a gente tem que também reforçar que é um baita sistema, tá? Acho Cara, que eu ia falar isso a agora. teoria do Muito. SUS, assim, ela é incrível, que é muito focada ali na atenção primária, de você ter os níveis de acesso, de você conseguir ali Sim. direcionar a pessoa para o cuidado dado a necessidade dela. A questão é a capacidade de atendimento dependendo da região. Então, dependendo da região, o SUS é ótimo. Dependendo da região, ele falta recurso. E aí acontece o que você falou, pô, eu preciso fazer algum tipo de tratamento, isso aqui é daqui 6 meses. E você fala, pô, mas será que eu aguento 6 meses? Mas eu acho que vale reforçar a qualidade do SUS, assim. Total. Eu acho que tem, no mundo, talvez tenha 1 ou 2 sistemas de saúde públicos que sejam tão bem pensados quanto o SUS. É. Agora, a capacidade de execução, de fato, é um desafio, porque a gente investe pouco em saúde. Quando a gente pensa no Brasil como o percentual do PIB investindo na saúde pública, ele é muito abaixo dos países desenvolvidos. Então, tem uma oportunidade E o tanto- de melhoria. O Sabe tanto quem- que o meio influencia, né? Porque minha mãe depois fez um tratamento no CAISM aqui na Unicamp. Nossa, a gente entrava assim, parecia você falava, não, tudo que é de primeiro mundo. E ela teve um atendimento. E as pessoas trabalham diferente. Então, assim, quando o ecossistema você vê que funciona, as pessoas vêm. Então, o atendimento era diferenciado. Eu lembro que os enfermeiros iam comprar refrigerante para ela. Ela falava, queria tomar uma Coca-Cola. Aí eles iam lá comprar do bolso deles. É diferente. Agora você pega um hospital sobrecarregado, pô, que falta recurso, não sei o quê. Você não consegue dar o seu melhor num ambiente que o ecossistema. Que você olha e fala, putz, isso aqui tá falido, sabe? A Kátia, difícil. lembra a Kátia Regina da Nestlé, a diretora lá de remuneração, agora tá no México. E ela teve uma tentativa de feminicídio e ela teve uma lesão na vértebra, cara, e perdeu o movimento das pernas. E é uma história, cara, emocionante. Bom, mas a Nestlé fez cara, atrelada a uma empresa muito legal. E não precisa ser diretor, né? Meu amigo aqui, o Flávio, na John Deere, os caras, pô, patrocinaram um tratamento Ele já também. veio também no podcast. Já veio no podcast aqui. Então, eu vejo que a própria ANS fala, né? A saúde suplementar, ela tá conectada a empresas. Não tem boi, assim, acho que sei lá o percentual disso, mas, pô, 70%. 70%. Então, passa por isso. E a Kátia fez o quê? A Nestlé mandou ela pra Suíça e falou, pô, nós vamos trabalhar num tratamento, vai botar o CID pé de novo e tal. Pô, os caras falaram, os caras fizeram o melhor. E quando eles aplicaram o que eles tinham e disseram, onde é que você tá tratando? Aí ela contou do tratamento pelo SUS no Brasil. Os caras falaram, vocês estão com os melhores médicos. Aí eles falaram, Tipo, volta pra lá. Pode porque voltar pra lá, porque, cara, a gente não vai conseguir fazer mais do que os caras fizeram. E ela contou isso pra gente no off, né? E ele falou, cara, que interessante isso. Meu pai tratou o câncer de próstata agora e foi 100% SUS, cara. O Hospital de Sorocaba, onde ele fez todo o tratamento. Pô, sensacional, a Santa Casa de Sorocaba, o Hospital em São Paulo. E assim, ele não esperou nada, assim, sabe? De falar assim, meu pai ficou na fila pra fazer a rádio por 2 anos. Não, a partir do momento que o médico falou, vai ter que fazer a rádio, sei lá, 3 meses depois ele tava fazendo a rádio, sabe? Então, você tocou no ponto exato. É a condição de execução que determinadas regiões não têm e aumentam as filas. Como é que a gente arruma isso? E, por exemplo, acho que tem casos de tratamento da pessoa ter acesso à saúde privada e preferir fazer no SUS. E aí, como é que você lida com isso também, né? Pô, foi o cara esse caso tem da acesso ao Kátia, plano cara. de saúde, mas vai usar o SUS. Então, por isso que eu acho que passa pelo órgão regulador organizar melhor aqui essa conversa entre os dois sistemas para que eles possam coexistir de maneira melhor e olhar para o usuário de uma maneira sustentável, né? Não de maneira também só paternalista. Porque... Você fez design thinking, né? Isso é olhar no cliente, né? E eu acho que, de fato, a gente tem interesses em como qualquer negócio, mas se de fato a gente olhasse e falar, esse CPF interessa para os dois lados, certo? Então, de que forma a gente pode ser eficiente? Exato. Já que ele usa um pedaço aqui, outro ali. A gente pode conhecer isso, entender a jornada de compra dele. No fundo, a gente passa pelos mesmos critérios de marketing que se a gente botasse dentro disso, retirando alguns interesses, são muito específicos, a gente chegaria numa equação melhor, né, cara? O difícil é alinhar os interesses, né?
E aí fala de governo, fala de mandato, mudam as pessoas, então Público, né? Mas assim, é possível, né? Acho que o Banco Central é um exemplo de como é possível, né? Querendo ou não, pensar no que o Banco Central fez com o Pix ali em 4, 5 anos, é um case mundial. A luta que é nos Estados Unidos, cara, pra você pagar uma conta. Nossa senhora, o cara levar seu maluco. cartão, que vai te Ou na dar já uma Europa, que palpitação. não tem Europa. cartão, Não dependendo tem, do país, você tem que usar Pagar dinheiro dinheiro. ainda. Então Então, a gente lidera alguns rankings porcaria no Brasil, mas tem uns outras muito bons coisas também, que vai. tem. Pô, nós Exato. temos coxinha, Pix. Cara, e... Você é feliz fazendo o que você faz, assim? cara, bastante. Acho que Ou você construiu a People pra ganhar muito dinheiro e vender ela, assim? Cara, acho que esse é um ponto até que é legal, assim, pensar, né? Acho que quando eu tomei a decisão de empreender, foi muito mais pela jornada do que pelo resultado final. Obviamente, você está tomando um risco, você espera ter uma recompensa para aquele risco que você está tomando. Mas eu lembro que o meu gatilho de decisão mesmo foi assim, cara, o que vai acontecer se a People der errado em 5 anos? Eu tô ok com essa decisão? Porque, querendo ou não, eu tinha uma carreira no mercado financeiro que era muito bem paga, tava super tranquilo e tudo mais, tinha proposta para voltar para o mercado financeiro. E eu pensei, cara, em 5 anos, se ela der errado, eu ainda vou estar mais feliz do que voltando para o mercado financeiro? E aí minha reflexão foi, cara, acho que sim. Porque a jornada e os aprendizados que eu vou ter vão ser muito valiosos. E hoje, tendo 6 anos já dentro da jornada, acho que isso se comprovou. O que não quer dizer que é fácil. É uma montanha-russa impressionante. Assim, empreender assim é um negócio que eu falo, cara, tem que ser muito resiliente. Você às vezes tem a melhor notícia do ano no dia e no dia seguinte a outra pior notícia do ano. Você precisa lidar ali com, querendo ou não, com a vida e a carreira de muitas pessoas, o que é uma responsabilidade Quantas pessoas enorme. hoje? Então a People tem hoje 210 pessoas. Então é uma responsabilidade que a gente tem, né? E, eu, a Manu, o Vini, a gente nunca foi o empreendedor malucão, vamos tomar risco pra cacete e jogar tudo pro alto e tal. A gente sempre foi consciente, a gente sempre pensou, cara, dinheiro não aguenta desaforo, graças a Deus a gente captou recursos para investir, para construir um negócio, mas o negócio ele precisa ser sustentável no longo prazo, porque a gente tem uma responsabilidade com o nosso time, com os nossos investidores, com as nossas famílias, que a gente precisa fazer esse negócio dar certo. Então, eu espero que a gente ganhe dinheiro, mas eu espero também que a gente consiga gerar dinheiro para o nosso time, gerar dinheiro para os nossos investidores. Assim. Eu não sou uma pessoa que precisa de muito para viver, sabe? Assim, até furei com vocês no podcast porque eu não tenho carro. Tive que alugar um carro para vir aqui e aí minha carteira estava vencida. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que eu tenho objetivos financeiros de, quero ter isso, quero ter aquilo. Acho que eu sou meio nisso um pouco da nova geração, né? Eu quero, ter experiências legais de vida. Óbvio, quero ter uma vida confortável, e por aí vai. Mas não é o dinheiro que me motiva, é mais o desafio de construir. Acho que a Fê trouxe a questão de, você tem um inimigo claro e tal. Eu acho que é mais assim, conseguir ganhar esse jogo, de certa maneira, conseguir passar de fase nele, do que tá olhando pro pote de ouro no fim dele. Porque acho que é um jogo infinito. Então acho que é isso que mais me motiva. E aí eu acho que para mim uma coisa que muito motiva ali é conseguir desenvolver equipe, gerir equipe, dar oportunidade e coisa do tipo. Isso às vezes é muito mais gratificante do que eu conseguir bater um resultado porque fiz uma venda para um cliente, alguma coisa assim. Em que já dá lucro já o negócio? Ou como que tá? Cara, a gente vai dar lucro agora até o fim do ano, então... Desses 6 anos vai ser esse o primeiro ano. Não vai dar o ano inteiro, né? Então a gente vai ali virar do negativo para o positivo para que o ano que vem a gente já passe a dar lucro. Legal. Então a gente passou esses 6 anos muito investindo na construção do produto. E produto eu falo aqui do software, né? Do sistema, tecnologia e tudo mais. Porque é isso que diferencia a gente no mercado, né? Se a gente não tivesse isso, a gente também não ia conseguir crescer onde a gente está.
Então a gente levantou investimento com investidores para poder ter esse fôlego e conseguir construir a solução, ou seja, ter um time maior do que a gente precisaria, de certa maneira, para focar no futuro. Né? Então, para vocês terem ideia, a gente acabou levantando muito dinheiro, até mais. Isso é público ou não? É público. A gente levantou 150 milhões de reais ao longo dos anos. Porque é um mercado muito grande, né, também. Então, acho que esse é um mercado que cabe isso, porque se a gente transforma esse mercado, tem ali um interesse muito, muito grande, assim, também na Pipo ficar muito grande. E aí esse é o ano que a gente falou, cara, agora dá pra gente chegar no break-even com essa estrutura de investimento de longo prazo que a gente tem. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é, cara, eu estou mantendo todo o investimento que eu faço em produto e tecnologia, só que com o meu crescimento ali de clientes, isso está tornando a gente ali já chegar no break-even esse ano para ano que vem passar a dar lucro. Que legal, cara. Pô, que passo, parabéns. Importante. Pô. E aprendizado, quanta responsabilidade, né? Pessoas, investimentos, botar isso tudo na balança. Tem que gostar desse jogo também, né? Porque você tá nesse jogo infinito de eleger um grande rival, um vilão e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem famílias atreladas, responsabilidade. Desse time, a maior parte é desenvolvimento. Não a maior parte. A gente tem hoje... Tem a parte de atendimento, né? A gente tem no fim do dia, eu brinco assim, né? Que a Pipo tem 210 pessoas, metade é o que uma consultoria corretora teria, que é uma área comercial, uma área de relacionamento, uma área de seguros, né? Que é a área de placement e implantação. Mas metade é o que faz a Pipo diferente do mercado, que daí é 50, 60 pessoas no time de desenvolvimento, e aí produto, engenheiro de software, designer, e metade ali mais 50 pessoas no time de saúde. Seria uma operadora, né? Teoricamente. Que a gente faz atendimento de saúde para os colaboradores. E é isso que faz a gente diferente. E aí isso a gente é com certeza o maior, em termos de time de tecnologia, o maior player do mercado hoje. Quando você vai para uma grande consultoria, ninguém tem time local de desenvolvimento, primeira coisa. Quando você vai para uma local, um player brasileiro, a gente deve ser 2 vezes maior e umas 10 vezes melhor, eu chutaria, em termos de capacidade ali de desenvolver soluções. Mas esse investimento, obviamente, custou caro, né? Então a gente levantou investimento para fazer isso. Mas é muito legal ver que hoje a gente já é um dos principais, entre 5º a 10º player, dependendo do plano de saúde da operadora de saúde. Então um caminho aí que em 6 anos foi bem rápido ali, então foi bem legal. Que legal, cara. Passou em algum momento a vontade de desistir ali nessa caminhada toda? De falar assim, pô... Passou, então... Acho que no fim do dia, assim, alguns momentos clássicos assim, que a gente teve foi logo no começo, quando a gente foi levantar investimento. A gente, empreendedor de primeira viagem, né? A gente não está acostumado também a muita volatilidade, todo mundo tinha bom emprego e tudo mais. E quando a gente ia fazer os primeiros pitches, a gente tinha muito pouca segurança ali que o negócio ia dar certo. E eu lembro que um dos últimos pitches que a gente foi fazer para investidor foi para o Davi Vélez do Nubank. E nosso sentimento depois do pitch foi que foi uma merda. Então a gente saiu da reunião, eu lembro que a gente saiu do escritório do Nubank, desceu no boteco e foi beber, meio que afogar as mágoas, assim, tipo, puta, se bobear a gente não vai conseguir captar esse dinheiro. Se a gente não captar esse dinheiro, talvez a gente não comece a empresa. Então, putz, será que a gente tá fazendo o que a gente deveria fazer? Mas acabou dando tudo certo, e aí isso era sexta-feira. Segunda-feira ele mandou uma mensagem e falou, cara, gostei de vocês, vou investir. Aí, pô, você tem o selo do Davi. Aí a gente foi na sequência falar com a Monax, que é um fundo de Venture Capital. A Monax gostava da tese e gostava mais ainda de investir junto do Davi. Aí a gente consegue investimento da Monax. Aí começou a dar certo, beleza. Mas também a gente foi empreender ali, a gente começou a Pipo em agosto de 2019. Levantou investimento em setembro. Março de 2020 vem a pandemia. E aí todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo falando, cara... Pô, enxuga o quadro, demite pessoas. A gente falou, cara, a gente nem tem pessoas para demitir, né? Estamos com 10 pessoas, tipo, temos dinheiro no banco e tal. Mas foi um momento ali que por algumas semanas a gente pensou, cara, será que... O que vai ser o mundo depois disso aqui, né? Então acho que foi um momento ali que também a gente teve que muito avaliar o que ia fazer. No fim, a pandemia,
modo que ela foi, o tema de saúde ficou cada vez mais relevante, né? Então, muita empresa que não oferecia benefício de saúde, plano de saúde, falou, cara, preciso oferecer isso aqui, é um mínimo para o meu colaborador. Passou a oferecer e aí surgiram também muitas startups nessa época. E essas startups precisavam oferecer o plano de saúde e aí viam na Pipo outra startup. E aí foi o jeito que a gente cresceu o nosso primeiro ano, foi muito focado nisso. Então, acabou sendo positivo, de certa maneira, para o começo do negócio. Esses foram os mais críticos, porque eu falo, cara, foram momentos que, de fato, poderia ter ido assim, cara, não vai rolar. Mas teve vários outros momentos ao longo da companhia que, putz, tinha muita dúvida das decisões que a gente estava tomando. Então, em 2021, a gente captou a maior rodada Série A do mercado de saúde. Foi uma rodada de 100 milhões de reais, que é muito grande. Na época, a gente faturava talvez 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, assim, pegamos muito dinheiro, um negócio que era muito pequeno e que a gente não tinha experiência no que a gente estava fazendo tão bem. Obviamente, a oportunidade era muito grande, a gente estava ganhando tração, estava super legal e tal. Só que por a gente nunca ter empreendido antes e ter aquela cobrança e aquela pressão de, cara, agora precisa crescer, né? Agora precisa rentabilizar esses 100 milhões. O que a gente fez? Saímos contratando igual louco, né? Tem um problema para resolver. Traz uma pessoa. Precisamos, traz uma pessoa, porque a gente tem caixa para investir aqui no negócio. E aí a gente foi de 50 pessoas para 250 em acho que menos de um ano. Caramba, como que culturalmente você lida com essas... É horrível. Então, basicamente, foi um momento ali que não foi um momento que pensei em desistir, mas acho que foi o momento que eu mais estive desconectado com a empresa. Uhum. Porque no fim do dia você fala assim, cara, quando chegou e bateu 250, você olhava e fala assim, cara, você começa a delegar as decisões e tudo mais. E eu falei, cara, talvez eu não trabalharia, sei lá, com 30% das pessoas que estão aqui. Tipo, eu não contrataria essa pessoa, né? Por que a gente contratou e tal? E aí a gente toma uma decisão que é, cara, não vamos contratar mais ninguém. Hiring freeze. E aí a gente para de contratar totalmente. Fica 1 ano e meio sem contratar ninguém. Começa a ter ali algumas pessoas saíram, tal. Quem realmente tinha que ficar, fica. E aí, depois de um ano, a gente toma a decisão de parar de atender a pequena e média empresa pela questão do sinistro, de controlar o custo e tudo mais. E aí a gente vende a nossa carteira de clientes pequenos e médios e com isso também desliga algumas pessoas, tem que fazer um layoff de por volta de 70 pessoas. Então a gente sai de 250 no pico e volta para 150. Uhum. Mais ou menos por aí. E aí, desde lá, a gente vem crescendo de maneira muito mais consistente ali, conforme o crescimento da companhia. E com muito foco em chegar nesse break-even até o final de 2025, que é onde a gente está hoje. Você voltaria a ser CLT alguma vez na vida? Difícil, hein? Mas acho que assim, para mim é menos sobre o formato ali de trabalho, é mais sobre o desafio. Assim, acho que eu vejo na Pipo hoje um baita desafio, um projeto de tentar transformar esse mercado, tentar gerar valor ali para as empresas e para as pessoas no cuidado de saúde. Acho que esse é meio um desafio infinito também, né? Nunca vai estar bom, sempre vai ter alguma coisa para fazer a mais. Mas se caso esse desafio acabe de alguma maneira, eu acho que teria que achar um outro desafio. E aí pode ser empreender de novo? Pode. Mas também pode ser me juntar a algum outro desafio que alguém criou ali também. Eu não veria problema nisso. Acho que eu sou muito mais atrelado em qual que é a missão, qual que é o objetivo, o desafio que teria. Uhum. Cara, o valuation foi bem interessante nessa rodada, né? Mas antes, deixa eu voltar lá no primeiro investidor. Quando você termina o pitch, sai para tomar uma cerveja e diz, cara, o que é que fez a cabeça deles mudar e por que vocês se tão subestimaram depois da conversa? Só para entender a essência da coisa. Cara, eu acho que na verdade eles quiseram mais testar a gente. Então a gente tinha feito vários pitches antes e foram super bons porque eram pessoas que a gente tinha trabalhado antes, conheciam a gente. Todo mundo falou, cara, se eu fizer esse negócio eu quero investir. Então a gente estava muito confiante. E aí chegou nesse pitch, a gente foi meio que grilled ali, né? Eles falaram, cara, vamos testar essa turma e ver. E aí foi muito pancadaria, muito questionamento e tudo mais. E terminou meio assim, tipo, legal, entendemos, obrigado, valeu. Levaram a gente no elevador e beleza. Então acho que foi mais o jeito que eles se organizaram. Talvez eles até se alinharam antes, vou fazer bad cop, você faz um pouco de good cop ali.
Então acho que foi mais isso do que outra coisa. E aí o que ajudou é que o Davi, na vida prévia dele, antes do Nubank, ele foi investidor num fundo aqui do mundo, né? Mas tem presença no Brasil, que é a General Atlantic, que investiu na Qualicorp, que é uma corretora e uma administradora de benefício de saúde. Então ele conhecia a tese, sabia das oportunidades. E quando aí acho que ele viu o Vini, que era uma pessoa de tecnologia do time dele, saindo para criar isso, conheceu a Manu, me conheceu, ele falou, talvez essas sejam boas pessoas para tocar esse projeto. E aí acho que ele resolveu apostar na gente, que foi muito legal e uma pessoa que ajudou muito, a gente ajuda quando a gente precisa ali de alguma coisa. Você nunca mais assistiu o Shark Tank com tanta empatia, né? Pelas pessoas que estão... É diferente, né? O Shark Tank é diferente. Televisivo, né? É Mas televisivo. você olha aquilo ali e você fala, já me senti assim. Porque você vai olhando na Até carinha das hoje, pessoas né? Você, murchando, assim. vez ou outra, né? Acho que... Quando foi a última rodada? A última rodada a gente fez uma rodada de extensão final de 2023, começo de 2024, porque a gente fez um pequeno M&A de comprar uma carteira de clientes e coisa do tipo, então a gente capitalizou um pouquinho mais para fazer essa transação. Mas a gente está sempre falando com o investidor, né? Então, acho que, obviamente, hoje o objetivo é a gente chegar no break-even, é gerar lucro, é crescer sem precisar de capital externo. Mas, se uma oportunidade incrível aparece, a gente tem que estar bem conectado com os investidores para conseguir levantar recursos e aí conseguir investir naquele negócio. Então, por eu e a Manu a gente ter vindo desse mundo de investimento, a gente sabe que se você tem um bom projeto, o capital se arruma. O mais difícil é você ter um bom projeto, um bom investimento para ser feito. Então a gente se mantém muito próximo ali dos investidores também. Olhando para esse ponto, e agora a segunda parte do valuation ali, né? Faturando 2 milhões, vocês levantam 100 milhões de reais. Isso fez vocês acreditarem que realmente, talvez, se algum momento passasse alguma dúvida, dizer assim, cara, eu acho que a ideia é boa mesmo. Tipo, tem gente que acredita talvez mais do que as previsões ou possibilidades que a gente levantou? Cara, acho que sim, acho que é uma validação muito legal, ainda mais porque quem investiu na nossa rodada foi um fundo americano que era super especialista em saúde, criaram empresas de saúde super legais nos Estados Unidos e depois até viraram um dos maiores investidores da OpenAI. Aí foram pro lado de AI ali e hoje eles são o maior investidor dos caras. Então era um fundo que validava muita coisa. Então acho que isso deu muita confiança pra gente. E ao mesmo tempo que a gente fez a questão de, contratamos gente demais, ter eles também ajudou muito a gente contratar pessoas excepcionais para a empresa. Muitas delas estão com a gente até hoje. Então esse selo ajudou muito na construção do negócio. Mas, cara, o valuation é mais uma questão de oferta e demanda do que falar vale tanto ou não vale. Tanto que a nossa expectativa quando a gente começou não era levantar 100 milhões, era levantar 50. Só que o mercado estava tão aquecido ali em 2021 que tinha mais gente querendo investir. E a gente falou, cara, mas a gente não quer se diluir. Aí a pessoa, então sobe o valuation. E aí foi nisso que a gente começou a andar. Mas não necessariamente eu recomendo, tá? Porque eu acho que, querendo ou não, quando você levanta um investimento com um fundo de venture capital, como empreendedor, o negócio só vai ter valor para você depois que você repaga o que o investidor colocou no negócio. Então, isso colocou também uma pressão na gente, falar assim, cara, a People tem que ficar grande de um jeito ou de outro. Porque se ela não ficar grande, não sobra nada para o time que está na empresa. Tudo que a gente valorizar a empresa vai voltar para o investidor para repagar ele. Então, acho que assim, se eu tivesse que voltar atrás, eu pegaria o dinheiro, porque, você ter o dinheiro, isso dá uma flexibilidade e dá muitas possibilidades, mas você tem que saber dessa decisão. Porque eu já vi muito empreendedor depois falando, caraca, não tinha me atentado que agora, para eu conseguir tirar um dinheiro para mim, eu tenho que repagar o cara antes. E aí, para eu repagar o cara antes, eu preciso trabalhar 10 anos aqui no negócio. Então, acho que tem também uma questão de entender isso. Cara, que interessante. Excelentes experiências. Não só do segmento, mas fora. Tem duas grandes habilidades que caminham paralelamente também para fazer esse negócio acontecer. Sem dinheiro, dá para fazer o que vocês fizeram? E agora eu digo, vai pensando em muito mais. E existe esse tempo? Eu acho que existe. Eu acho que hoje eu vejo muito mais valor na construção de longo prazo. Você estava me contando um pouquinho da história daqui, talvez é um pouco até a trajetória de vocês aqui na carreira Miller.
Eu acho que na bolha de tecnologia, vamos dizer assim, que teve ali de 2020 a 2023, mais ou menos, chegou muito empreendedor explorador. O cara era assim, ele estava num cargo legal numa empresa de tecnologia, numa consultoria, num banco, e ele poderia sair dessa posição legal para ir ou para uma empresa de tecnologia, uma startup financiada ali com capital, ou abrir seu negócio sem abrir mão de salário, sem tomar risco, porque a galera estava pagando muito bem. Então virava meio uma opcionalidade de graça para ele. E aí teve muito empreendedor meio aventureiro, que tentou empreender, ficou 1-2 anos e vazou. Quando hoje eu vejo, cara, aprender não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros. Cara, ninguém vai construir uma empresa perene, sustentável, longeva em 5 anos. Cara, você vai construir uma empresa em 20 a 30 anos. Você tem que ter esse horizonte de tempo. E aí talvez você consiga construir uma grande empresa com capital próprio, sem ter investidor nesse período. Vai demorar mais tempo. Acho que o que a gente fez com o capital foi conseguir encurtar esse tempo. Então, hoje, em 5, 6 anos de Pipo, a gente tem 220 mil vidas sob gestão, tem 200 clientes corporativos, vamos bater agora. Vamos faturar esse ano por volta ali de entre 50 a 60 milhões de reais. Que eu acho que se a gente não tivesse capital, talvez isso aqui ia ser no ano 10. Então, acho que a gente acelerou muita coisa. Mas é um jogo de longo prazo. Eu estava até vendo com a Manu recentemente, a gente estava olhando lá o valuation das grandes consultorias, da Marsh, Mercer, da Aon, da Willis, agora tem a Gallagher chegando. E é engraçado, a Gallagher, que é uma que está até entrando no Brasil forte agora, ela demorou 20 anos para valer $1 bilhão. Os próximos 20 anos, ela foi de 1 bilhão para 80 bilhões. Então, se você pegar, mais de 90% do valor da empresa foi criada nos últimos 20 anos. Mas, cara, demorou 40 anos. E os primeiros 20 foi ali muito mais devagar. Então, eu acho que tem uma questão do empreendedor que talvez o CLT, uma pessoa executiva não tenha, que é essa visão de longo prazo e topar e esperar esse tempo. Ainda mais quando a gente volta para a geração atual e tal. Você fala, cara, e eu vejo esse desafio dentro da Pipo. Hoje eu tenho que pensar, tipo, cara, qual que é o próximo desafio que eu vou dar para essa pessoa? Porque ela tá na cadeira há 3 anos. E eu sei que se ela ficar 3 anos numa cadeira, puta, ela vai querer fazer outra coisa. Agora, como empreendedor, eu tento pensar muito mais longo prazo. E aí, quando eu penso, eu falo assim, cara, eu tô nos primeiros 5 anos da Pipo. Se eu ficar 10, pô, o negócio vai ser muito maior do que é hoje. Se eu ficar 20, então o negócio vai ser gigantesco. Então, meu horizonte de tempo é bem maior. Então, isso dá uma motivação também, mas o capital acelera. Então, isso acho que tenho ajuda. dúvida. Você já virou coach de pitch? Porque eu imagino que... Pô, a galera quer essa receita desses pitches aí que vocês fazem. Não é possível. Eu não tenho nem o que fazer pitch aqui. Eu Você já não tô tem querendo. um PowerPoint? Se você tiver um PowerPoint, então, você tem eu que ter começo o quê? Com um PPT? Não, tem gente que... A brincadeira é essa, né? O do PPT, mas tem muita gente que já vendeu projetos assim e, de fato... A gente vendeu no PowerPoint primeiro. Não tinha nada. A gente tinha só o CNPJ e uma licença de corretor. E o projeto, né? Mas momento de mercado muito diferente. Então você tem que... Tinha muito dinheiro ali pra... Tinha muito dinheiro, você tem que aproveitar as janelas. Hoje é bem mais difícil. Mas eu acho que é muito legal que está crescendo, assim, empreendedorismo. Assim, eu participei até dessa aula na USP, que eu fui 3 semanas atrás. É a primeira vez que eles fazem uma turma para toda a faculdade de economia, administração, contabilidade, todos os alunos. Então, é uma aula de 600 pessoas, no qual eles vão fazer um plano de negócio, vão ter ali meio que um mini Shark Tank, vão explorar ali um modelo de negócio. Porque assim, puta, vai sair uma ideia genial dali? Muito difícil. Provavelmente não. Mas o que eu acho mais legal é mostrar para as pessoas que existe o caminho empreendedor. Não necessariamente você precisa fazer ele direto da faculdade, mas ele é uma possibilidade para você fazer depois, mais tarde na sua carreira, ou você pode até usar muito desses conceitos de empreendedorismo dentro da sua empresa. Então eu acho que é legal ver isso, a nova geração também mais atenta a isso. Porque hoje a gente fala muito de tecnologia, inovação, startup e tudo mais. Mas, cara, em 2010 não se falava nada.
Mas já existia empreendedorismo. É. Já tinha muita empresa sendo criada, muita coisa do tipo. Então acho que é legal esse aumento aí que vem tendo. Tiago, o que você veio aqui para dizer? No carro você veio pensando, ouvindo o que, aliás? Você falou que fazia tempo que não ouvia uma música. Cara, eu vim ouvindo Oasis, porque vou no show que vai ter em São Paulo. Pô, já tá aquecendo, fazendo esquenta aqui. Foi O muito que é bom. que você veio pensando, dizendo, cara, eles têm que me perguntar isso, porque, porque eu queria muito falar desse negócio. E nós não perguntamos, cara. Isso que abre o momento agora, uma janela. Cara, a verdade é que eu não pensei nisso, tá? Tava pensando Ele na tava fazendo uma música. faxina mental. Eu tava e pensando na ouvindo música e Oasis. coisas do trabalho. Cara, eu acho que o mais legal assim da iniciativa aqui, assim, acho que muito do que a gente tava falando antes, é muito legal a gente conseguir compartilhar diferentes tipos de conhecimento com diferentes tipos de pessoas. E acho que vocês veem muito isso com a iniciativa aqui do podcast, mas a gente na Pipo também vê muito isso. Então, embora a gente ali se posicione como especialista de saúde da empresa, o parceiro de saúde, a gente lida muito ali com diferentes pessoas, diferentes lideranças e tenta criar, de fato, essas comunidades para as pessoas trocarem. Pode ser sobre o tema da Pipo, mas pode ser sobre outro. Então, acho que é muito legal ver esse esforço de fortalecer uma comunidade de pessoas com temas que, às vezes, é um tema específico, mas também tem outros temas que vão ser explorados. E eu acho muito legal o projeto aqui de vocês de fazerem isso. E da persistência de estar no episódio 206 40 e tralalá. poucos, né? São 6 anos nessa. anos nessa. Porque o que eu vejo hoje é muito assim, né? A gente, por muito tempo, o especialista técnico, ele era muito relevante nas empresas porque o conhecimento estava na cabeça dele. Cara, no mundo de hoje, o conhecimento ele está disponível para todo mundo. O que vai fazer a diferença é a visão crítica das pessoas, mas as trocas entre diferentes pessoas, porque cada contexto é um contexto e tudo mais. Então, seja podcast, seja comunidades, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser valorizada, para a gente sair ali um pouco do celular, do AI e tal, e trocar as experiências. Então, acho que esse é um ponto que acho que tem que ser valorizado aqui. Que legal, cara. Pô, esse aí tem que ir pro cortezinho lá, porque a gente já tem que ganhar um aumento também, né? O bom é que o meu gestor já tá aqui, eu já pleitei A o gente já aumento pleiteia aqui na área, um negócio aqui, papum. Tiago, muito obrigado, cara. Foi uma honra conhecer tua história, tua disposição de vir aqui pro interior, Foi um contar isso pra prazer. gente. Essa foi a parte fácil, pô. É fácil chegar aqui, né? Fácil. Difícil você voltar pra casa. aqui. Você Se chegar em prepara. São Paulo agora. Vamos ver. Ainda vou ter que hoje, a gente tava falando da Pipo, mas hoje a gente tá fazendo 6 anos. Então hoje tá a turma inteira no legal. escritório lá. Parabéns, Tenho que. Pô, a gente arrancou você do aniversário, Nossa, meu, bicho. É que eu agora? esqueci, obviamente, né? Quando a gente agendou, eu não lembrei. Aí depois, agora, mas é só à tarde, é só fim de tarde, vamos ter um evento Que lá pros legal. sócios da Tá, Pipo, que acho mas, que é... pô, que legal, A gente vai parabéns. fazer um esquenta num restaurante maneiro. Você vai aí curtir, você você já- vai ficar bem alimentada. Chega lá, você pode ir Chega, pro show. é isso aí, é isso aí. Obrigado Boa, mais uma obrigado, vez. viu, pessoal? Muito Valeu. obrigada. Até o Valeu. próximo. Tchau. Tchau.